Boa noite, pessoal. E aí, vamos de aulinha de iluminismo? Então, hoje, além de eu falar um pouquinho sobre esse tema do capítulo 3, então pegue aí o seu livro e abra no capítulo 3, Iluminismo, eu quero passar alguns recados importantes para vocês. Primeiro, você já acessou a plataforma SAS, foi na SAS TV, como eu recomendei no último vídeo, e clicou lá, aulinha 3, Iluminismo, escolheu lá, 8º ano, capítulo 3, Iluminismo. É para todo mundo ir. Por quê? Eu vou estar cobrando de vocês estarem fazendo os exercícios, tá? Então, todo mundo pegando aí o livro, tanto o livro didático, esse aqui, tá? Quanto o livro de atividades suplementares. Eu não tenho ele aqui agora, mas espera aí que eu vou lá pegar rapidinho. Volto já. Voltei! Esse aqui, ó, tá? Livro de atividades suplementares. Então eu vou estar passando para vocês estarem fazendo os dois, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre iluminismo, mas você tem que ir lá no portal assistir a videoaula, porque com aquela videoaula eu tenho certeza que você vai ter mais capacitação para fazer esses exercícios, tá bom? Pessoal, toda vez que eu gravar um vídeo sobre um capítulo, você faça os exercícios do livro didático e do livro de atividades suplementares. Não é preciso eu ficar repetindo isso todo o vídeo, tá bom? Só que tem outra coisa que eu descobri no portal, fuxicando lá, que é muito bacana. Além da videoaula da SAS TV, você vai fazer o seguinte. Você vai em soluções digitais, onde fica a SAS TV, e você vai escolher, ao invés de SAS TV, aulas digitais, tá bom? Isso, quando você clicar em aulas digitais, vai te redirecionar para o portal Educandos. E lá você vai escolher conteúdos multimídias, tá bom? E aí você vai escolher assim, ó, lá vai ter iniciais, finais e médio. Você vai escolher finais, porque vocês são Fundamental 2, anos finais, tá bom? Então você escolhe lá, anos finais, e clica na parte de história, tá bom? Depois disso, para essa aula de iluminismo, você vai fazer o seguinte, vai abrir várias pastinhas do seu lado esquerdo, você vai escolher idade moderna, que é o período da história, lembra daquelas gavetinhas da história? Pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Vocês estão estudando a idade moderna, então clica na pastinha da idade moderna e escolhe lá, crise do antigo sistema e iluminismo, que lá não vai ser uma videoaula. Lá vocês vão ter uma plataforma, uma ferramenta para interagir. Então vão ter joguinhos, vão ter mapas, vão ter imagens, enfim. Vocês vão conseguir, digamos assim, interagir melhor com essa ferramenta, tá bom? Ao invés da videoaula de ficar só ouvindo, lá vocês vão poder praticar. Então é essencial, é muito legal. Então toda videoaula você vai na SAS TV e depois vai em aulas multimídias e escolhe lá na sua pastinha idade moderna e para essa aula de hoje, iluminismo, que é a aula de número 6, tá bom? Feito isso, tem outro recadinho que eu quero dar muito importante, tá bom? Todos os exercícios que eu for falando para você fazer, por exemplo, falei para você fazer o capítulo 3 do livro didático de atividades suplementares. Pessoal, agora é sério, vocês têm que fazer, tá? Eu sei que estando em casa é mais difícil da gente se autodisciplinar, da gente se policiar, dá preguiça, dá vontade de ficar acordado até tarde, assistindo Netflix o dia todo, mas não é assim não, tá? Nós, professores e equipe pedagógica do Pedro II, estamos trabalhando pra caramba. Alguns estão aí entrando à madrugada trabalhando para estar produzindo material, conhecendo o portal, vendo as melhores ferramentas para vocês, tá bom? Então é aula normal. Tudo que eu estou passando, isso vai contar na avaliação, isso vai contar no seu rendimento, tá bom? Então agora a gente começa de verdade. Eu vou, inclusive, estar anotando naquela minha agendinha, ó, livrozinho vermelho, tá? Vai estar tudo anotado aqui, os trabalhos que eu estou passando. Então já pode ver, ó, que eu já anotei. Hoje eu estou gravando no dia 25 de março, tá? Que eu estou tentando adiantar o máximo que eu consigo para não me embolar. Eu dou aula para três unidades diferentes do Pedro II. Ó. Já passei capítulo 3 e também livro de atividades suplementares. Tá bom? Então eu estou anotando aqui, depois eu vou cobrar. Tá certo? Vamos levar aí na seriedade, tá bom? Bom, dito isso, vamos de iluminismo, pessoal. Iluminismo é um nome, um conceito, um termo histórico que lembra o que essa palavra? Vou dar uma dica para vocês.
Iluminar, exatamente. Só que iluminar o quê? O meu quarto? Claro que não. Iluminar as ideias, o pensamento do ser humano. Então, esse período aí da Idade Moderna, século XVI e XVII, vão estar acontecendo transformações na sociedade como um todo. Na área da economia, a gente vai sair do mercantilismo, onde o rei controla todas as atividades econômicas, para uma sociedade mais liberal, tá? Do liberalismo econômico. A gente vai estar saindo do absolutismo monárquico, onde o rei manda e concentra o poder em suas mãos. Lembra que a gente viu isso ano passado? Para uma sociedade longe do antigo regime, tá bom? Ou seja, uma sociedade liberal, onde o rei não tem mais tanto poder, tá certo? E no campo das ideias, e no campo da cultura, tem transformação, Thales? Tem transformação também. No campo da cultura, por exemplo, antes a gente só tinha uma religião cristã em toda a Europa. Qual que era? O catolicismo. Agora a gente viu, vão surgir várias religiões protestantes. A reforma protestante em vigor na Europa. Tá certo? Então, no campo das ideias, o que a gente vai ter? Iluminismo, tá bom? Para você não esquecer, iluminismo vem da ideia de iluminar, de usar a razão e o pensamento. E aí, o pensamento científico é muito importante para poder, digamos assim, afastar a humanidade, a sociedade, de ideias antigas, vistas como supersticiosas, de maneira religiosas, até fanáticas, tá bom? Mas calma lá que eu vou explicar isso melhor. Vamos devagarzinho. Transformação no campo das ideias. O que significa isso? Transformação na maneira do ser humano pensar. Na Europa, principalmente. O iluminismo ele aconteceu nos países da Europa. França, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, os grandes centros da Europa. Alemanha, tá certo? Então, pra gente entender, quem eram os filósofos iluministas? Filósofo é todo aquele que pensa, é todo aquele que propõe um modelo de pensamento. Quem eram eles? Eu falei em alguns em sala de aulas. René Descartes, lembra do Penso Logo Existo? John Locke, lembra das 3 direitos do John Locke? Vida, propriedade e liberdade, tá bom? Então eu vou estar convidando você a estar abrindo o seu livro aí, na página 43 e 44 e 45. Que vai estar falando desses dois, mais do Montesquieu também, que era francês e propôs a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Tripartição de poderes. Queremos entender de uma maneira geral o que é iluminismo, é melhor entender contra o que o iluminismo luta, ou seja, contra quem o iluminismo é adversário, esses filósofos iluministas. Primeiro, o que o iluminismo critica? O absolutismo monárquico. A ideia de que uma pessoa, um rei, é um ser quase divino, escolhido por Deus para governar. E que a palavra do rei é como se fosse a palavra de Deus. Os filósofos iluministas vão criticar isso. Principalmente um filósofo chamado Voltaire. Pesquisa um pouquinho aí no livro, ou então na internet, quem foi Voltaire e as ideias dele. Segunda coisa que os filósofos iluministas vão criticar, eles vão ser extremamente anticlericais. O que é isso, professor? Eles eram contrários a muitas ideias que a religião, que a igreja, principalmente a igreja católica, pregava naquela época. Para eles, a igreja disseminava uma série de superstição que atrapalhava o povo e mergulhava eles, na escuridão. Então era preciso iluminar as ideias, tá certo? E aí tu pode estar perguntando, como é que eles vão fazer isso? Vamos lembrar que agora começa uma rede maior de escolas pela Europa, começam a circular jornais. O povo que antes era analfabeto vai começar a se alfabetizar e com isso vai ter acesso à leitura. É aí que vão ser criadas as primeiras enciclopédias. Você sabe o que é uma enciclopédia? Você obviamente já ouviu falar da Wikipédia. Ela é uma enciclopédia virtual, ou seja, é uma plataforma que tem informações sobre diversos assuntos. Óbvio que naquela época não existia internet, então a enciclopédia era um livro gigantesco que falava sobre milhares de coisas, tá certo? Então, pessoal, com esse assunto aí, mais a videoaula, mais a aula multimídia, você já tem material suficiente para poder estar fazendo os exercícios do seu livro, tá bom? Um abraço, tamo junto!